há muita coisa pra fazer. Não vou retroceder. Um dia eu disse, eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Estou num caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Qual é o seu nome? João Victor. Caroline. Vitor. Matheus William de Paula. Gabriele. Cláudia. Você já é cristão? Sim. 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 Você já foi batizado nas águas? Sim. 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 Qual o seu chamado ou ministério? Quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de idade, eu recebi uma profecia. Uma senhora entregou uma profecia dizendo que futuramente eu ia ser um pastor e ia ser um pregador da palavra. Então eu entendo que o meu chamado é a palavra. Eu creio que o meu ministério é louvar e através dele almas serem salvas e curadas, porque desde pequena eu recebo essa profecia e Deus vem sempre me confirmando isso no meu coração e eu creio que esse é o meu ministério. Não tenho certeza. Eu recebi algumas profecias de confirmação, mas desde quando era pequeno, criança ainda, já acontecia algumas coisas em relação a isso. E a última confirmação foi há um ano atrás, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, que eu ia ser um grande ministro da palavra. E eu creio que isso sim, porque eu tenho um grande amor por ensinar, por estar pregando e estar buscando na palavra de Deus para poder estar instruindo os meus liderados ou a quem vem me procurar sobre a palavra de Deus. Eu tive muitos momentos com Deus e hoje eu tenho a certeza em meu coração que Ele me chamou para ser uma missionária, que eu vou levar a palavra de Deus para muitas pessoas que precisam, por tudo que eu já passei e eu sei que Deus vai me usar nessa área para ajudar outras pessoas. Eu creio que desde pequeno eu já recebi algumas promessas e Deus já falou bastante comigo. E eu sinto no meu coração que o meu chamado é para ganhar almas, é cuidar de almas, quem sabe um pastorado. Eu creio que isso é o que Deus tem para a minha vida. Você enfrenta oposições por ser cristão na escola? Fale um pouco sobre isso. Sim. Eu enfrento algumas dificuldades na escola sobre a igreja, até mesmo dos professores, dos colegas, indiretas, brincadeiras, sabe? Sobre a igreja, até mesmo coisas que eles falam que eu não concordo. E isso atrapalha um pouco. E às vezes eu entendo que até mesmo é por causa de mim mesmo, por eu ser cristão, eles estarem fazendo aquelas brincadeiras. Você será mãe em breve. Diante do rumo que a sociedade moderna está tomando, qual a sua maior preocupação em relação à sua filha? Hoje, quando eu penso em criar minha filha, a principal preocupação em meio à sociedade é a educação nas escolas. É a preocupação com o ativismo ideológico, com a ideologia de gênero aplicada dentro das escolas. Então, quando eu penso isso, né, para mim, para o meu marido, que queremos criá-la no caminho cristão, é a minha principal preocupação. Matheus, conflitos internos ou externos, qual o mais difícil para você e por quê? Para mim, os maiores conflitos sempre foram internos. O motivo real eu nunca descobri, mas desde de adolescente para a juventude, esses conflitos sempre me marcaram bastante. Sempre tive bastante luta interna, porque a gente muitas das vezes acaba querendo acelerar o processo que Deus tem para nossas vidas, e quando a gente é adolescente, a gente ainda não sabe com certeza o que Deus tem para a gente. E a gente mistura trabalho, profissão, e isso causa ansiedade. E essa ansiedade, a emoção, a razão, elas brigam muito dentro de mim. Para mim, sempre foram os conflitos internos. Como foi o seu encontro com Cristo? Eu estava perdida e tinha muitas frustrações na minha vida e eu não sabia como preencher algo que faltava dentro de mim. Eu sentia um vazio muito grande no meu coração. E quando eu decidi ir em uma igreja, Deus falou tremendamente comigo e foi quando eu me entreguei. E eu senti
a chama arder no meu coração e eu nunca mais quis perder isso que eu sentia. Quais as maiores barreiras hoje para uma jovem cristã na faculdade? Eu creio que, para mim, as maiores barreiras dentro da universidade são ouvir heresias, segundo a influência da igreja na sociedade, e a real criação do ser humano. Uma barreira que mais me impacta é conciliar o tempo da faculdade com o tempo da igreja, sem que eu coloque e priorize a faculdade em primeiro lugar, porque por mais que isso seja importante na minha vida, eu acredito que Deus é mais importante. Então isso tem sido o que mais tem mexido comigo e eu creio que, apesar de tudo isso, Deus é mais importante e Ele que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Para você, permanecer é? Para mim, permanecer é viver no centro da vontade de Deus e não entrar no sistema do mundo. Victor, para você, permanecer é? Viver no centro da vontade de Deus, segundo o que Ele nos manda. Para você, permanecer é? Permanecer é não desistir. Mateus, para você, permanecer é? Para mim, permanecer é, independente das circunstâncias e situações que o mundo ele nos impõe, é sempre viver no centro da vontade de Deus. É permanecer na vontade dele e no propósito que ele tem para as nossas vidas. Caroline, para você, permanecer é? É não se corromper. Hoje, nós sendo jovens, né, tudo que passamos e vivenciamos no mundo atual, o permanecimento na presença e em Cristo, eu acredito que é não se corromper, não deixar se corromper com as coisas de hoje em dia. Para você, permanecer é? Para mim, permanecer é ficar com Deus todos os dias, viver para Ele e mesmo quando tudo estiver difícil, mesmo quando as circunstâncias não estiverem favoráveis, a gente continuar nessa caminhada com Deus. O importante é não desistir, não retroceder e não olhar para trás. Ficar com os olhos focados em Cristo, porque Ele é o nosso alvo e Ele sempre vai estar conosco, independente das circunstâncias.